Zia, zia, zia. Esta noite, grita-se. Este é o podcast do Esta Noite Grita-se, um festim de leitura interpretada de textos de teatro que desde 2017 leva a palco obras de todos os tempos para todos os públicos. Neste episódio trazemos Corpo Arena, uma peça de Joana Bertolo, dirigida por Filipe Abreu e Miguel Maia e com a interpretação de Ana Vilela da Costa, José Mateus, Miguel Maia e Vítor Gonçalves. Esta gravação foi efetuada a 17 de janeiro de 2020 na Biblioteca Municipal do Palácio Galveias, em Lisboa. Primeira fome. Gordo 1, gordo. Gordo 2, gordíssimo. Gordo 3, gorda 3, mais que gordíssima. 3 montanhas num palco vazio. 3 indivíduos imobilizados pela obesidade mórbida. Estão de costas uns para os outros, voltados para fora. Podem girar e dar costas ao público, mas não se deslocam de um lado para o outro. São incapazes de se mover sozinhos. Suspenso, um mostrador digital marca o passar do tempo. Não avança naturalmente. Quando o público entra, o relógio diz 15:02. Mas demora mais do que um minuto a passar para 15:03, para 15:04, 15:05 e assim sucessivamente. Os 3 olham o relógio. Tempo. O relógio avança para as 15:03. Não é normal, ela nunca se atrasa. Ela nunca se atrasa. Calma, são 3 minutos. Dizes isso porque não tens o meu metabolismo. É, tu tens reservas. Pelo que pagamos, ela devia estar sempre aqui 5 minutos antes. No mínimo. E está, costuma estar. O que eu não dava agora por um supremo de frango recheado de alheira e azeitona. Morcela de ananás. A sorda de bacalhau com tomate seco e batatas fritas. Ganache de caramelo. Bebinca. Um sundae de caramelo. 2 sandes de caramelo. Calem-se! Assim custa mais. Falemos de outras coisas. Pensemos noutras coisas. Outras coisas. Falta de assunto. Olham os 3 para o relógio. O relógio avança para as 15:04. Isto não é normal, desculpa. Aconteceu-lhe alguma E coisa. se lhe aconteceu alguma O coisa? que é que lhe pode ter acontecido? Foi apanhada num atentado terrorista. É, um vaso de petúnias caiu de uma varanda no 5º andar, mesmo em cima da cabeça Um dela. curto-circuito no telemóvel. Morre eletrocutada. A sua echarpe ficou presa na roda do carro, estrangulando-a. Ah, como a Isadora Duncan. Seria mais bonito se tivesse a ver com comida. Morta pelo próprio sustento. Engasgou-se então. E se um chapéu de praia trazido pelo vento a tivesse apunhalado, perfurava-lhe o peito como nós perfuramos a A areia? praia mais próxima é a 500 km. E se fosse atropelada? Sim, pode bem ter sido atropelada. Claro, mas lhe poderia ter acontecido. E a nossa comida? A morada está na ordem de entrega. Algum polícia mais atencioso vai aparecer com a comida. A qualquer momento. Os próprios médicos, um Os enfermeiro. bombeiros. E não a comerão? A comida! Ai, vão comê-la. Certamente que irão comer logo hoje que pedimos cabidela de miúdos e salmão em meia grelha com pesto e ervas frescas, alho francês e cebola crocante, agridoce, pizza baiana e cachorros quentes. Foi isso que pedimos, olha, ia jurar que isso veio ontem. Devíamos já mandar vir uma encomenda. É, antecipar a segunda. A das 5? Tenham calma, não tarde, ela está aí. Irá falar-nos do trânsito, do péssimo planeamento urbanístico desta cidade e irá contar-nos uma daquelas histórias insólitas, só à maneira dela. Uma vez um alce de enormes hastes atravessou a autoestrada com as crias bebés e a polícia cortou a Avenida Central. Sim, justamente. Até dessa vez ela chegou a horas. Disse-nos que foi um milagre ter chegado a horas porque lhe tinha acontecido uma coisa fantástica. Imaginem, um alce, ainda por cima um macho, com crias pequenas. Mas chegou a horas. É, se bem me lembro, até uns minutos antes. Uns minutos antes. Já tentaste ligar? Já, atendo uma voz pré-gravada que me pede o número de encomenda e depois diz que o pedido está em processamento. O que é que isso quer dizer? Está a caminho. Vês, está a caminho. A qualquer instante ela aparece aí com a nossa comida e uma história fabulosa. Até nos vai saber melhor. Os escalopes de novilho frios não têm graça. Olham para o relógio. Entediam-se. Tentam rodopiar. Proponho que às 15:10 mandemos vir nova encomenda. Estou de acordo. Ok? É um plano? De acordo. Haverá alguma possibilidade de nos termos esquecido de mandar vir esta? Eu não te mandei nada. Nem eu. Eu é que não.
hoje em dia são automáticas, com base no teu padrão de consumo. Ninguém conseguiria estar a encomendar tudo o que come. Eu também não mandei vir a da uma. Nem eu. Nem eu. No entanto, chegou. Chegou. Portanto, não é preciso mandar vir para que a encomenda chegue. Parece que foi há uma eternidade. Foi há 2 horas, pode ser considerado uma eternidade. Olha, uns 3 para o relógio. O gordo 2 dá uma volta completa sobre si mesmo. Lembram-se do tempo em que não éramos assim tão... Gordos? Sim, isso. Diz lá, gordos. Já estás tu. Gordos. Gordos, obesos, balofos, badochas, baleias, banhudos, cachalotes, colossos, bisontes, redondos, repolhudos, descomunais, inchados, trambolhos. Gordos. Vês? Não te ganho nenhum dente. Lembram-se? Quê? Como era antes de sermos tão gordos? Era menos interessante. Eu sempre fui gorda. Na escola primária a minha alcunha era banheira, almôndega, Moby Dick. Riem. Riem muito. Os 3 sacolejam. Mas nunca pensaram como seria a vida se não fôssemos deste tamanho. O que dizes tu? Eu adoro ser gordo. Ser gorda é fantástico. Além do mais, é o nosso dever. Pessoas como nós contribuem muito mais do que um consumidor frugal. Cada um de nós come por 5. Mas não produzimos o que quer que seja. Os analistas e os especialistas e os outros defendem que o que ainda nos mantém à tona é consumir. E nisso somos notáveis. Deve haver poucos como nós. Temos de ser os melhores clientes dela. O gordo 1 e o gordo 2 anuem. E, no entanto, dá-se ao luxo de chegar atrasado. Mais! Os gordos têm mais superfície de pele. E isso é bom para quê? Tantas coisas. Tens de consumir mais cremes. Mais protetor solar, por exemplo. Tens mais espaço onde fazer tatuagens. É bom para todos os que vivem de tatuar os outros. E quando entramos num sítio somos sempre notados. Éramos, quando íamos a sítio. Não imagino melhor forma de estar na vida. Não imagino. E olha, não se consegue ver onde eu acabo e vocês começam. É como se fôssemos um. É uma utopia. Lá isso é verdade, é menos solitário. Dizem, nunca ninguém quis nada comigo por ser gordo. Nunca ninguém quis nada contigo por ser chato, o que é diferente. Nunca ouviste dizer que o teu corpo é o teu templo? Queres ser exíguo ou amplo? Repara, as igrejas foram historicamente os edifícios mais imponentes das cidades. A Catedral de Milão, a de Sevilha, noutras religiões, é o mesmo. Karnak, no Egito, o Borobudur, o maior dos templos budistas. E até o capitalismo tem o seu templo, o arranha-céus. Mas não são gordos, são altos. Gordo 2 para gordo 1. És crente. Não. Mas tu parece que és. Tão preocupado com a gula. Esta manhã é que não reconheci essas preocupações quando veio sobremesa reforçada de bombons com recheio de catarelos, tarte merengada, bolo de azeite e mel e aquela sopa de frutos vermelhos, gelado de baunilha e sementes de papoila, os croquetes, os rissóis de camarão, a açorda, os canelões. Estava tudo maravilhoso. Estava apenas a imaginar que as coisas podiam ter corrido de forma diferente. Que podíamos estar noutro lugar, a fazer outras coisas. Que estamos aqui um bocado presos. Mas ir onde? É tudo igual em todo o lado. Já ouvi isso. Estás sempre a dizer as mesmas coisas. Sim. Chama-se ter opinião. Eu não vejo porque é que as minhas opiniões mudariam consoante o clima ou a hora do dia. Acredito nas coisas em que acredito. Repito-as. Não se tornam mais verdade por estar sempre a repeti-las. Já me calei. E íamos onde? Tu Para gordo 2. queres ir passear. Mas a entrega de comida não tem cobertura em todo o lado. Como é que raio comeríamos? Comer. Mas havemos de saber fazer outras coisas além de comer. Não vejo que o que nós fazemos importa, faz diferença? A economia! A economia. Poucas opções de vida são tão meritórias quanto ser gordo. Se houvesse mais outros como nós, não havia tanta desigualdade social. Para que nós possamos consumir tem de haver quem produza. Perfeito, perfeito. O que seria dela sem nós? O que é que ela faria da vida dela se não fosse a nossa necessidade multiplicada de comida? Validamos o seu lugar neste mundo. Não é tarefa pouca. O gordo 1 gira sobre si mesmo. As palavras, ocas que são, têm a sua importância. Repara, um gordo é um tipo forte.
Quando não queres dizer que um gordo é gordo, o que é que lhe chamas? Forte. Forte. Pelo que se pode depreender que os magros são fracos. Pelo contrário. Gordura e excesso de peso equivalem a preguiça, falhanço, falta de controle e de força de vontade. Os gordos são os fracos, os gordos são os pobres que consomem a pior comida, a mais barata. Para comer bem tens de poder pagá-la. Magreza equivale a status, a força moral, poder, controle. São eles que sustentam o mercado daquelas comidas especiais para emagrecer, as biológicas e puras. Mercado para o qual nós não contribuímos. Eles quem? Os magros. E os milhares de gordos que querem ser magros. Mas são gordos? Mas consomem os produtos dos magros. Sim, naquilo que conta é como se fossem magros. A gordura é aquilo que nos distingue. Pronto. É o nosso trunfo na evolução. Porque tu, olha, repara, qualquer mamífero tem um índice de massa gorda de 5 a 8% do peso do seu corpo. Agora, um homem, qualquer, mesmo um homem considerado magro, tem facilmente 12. Uma mulher considerada magra tem facilmente 20. Eu tenho 63%. Vês? Não soa bem. Não faço ideia, nunca me digo. O facto é que essa gordura foi a grande vantagem evolutiva do ser humano. Se engramos porque engordamos. É tão simples quanto isto. E agora tu queres deitar fora essa vantagem? Eu não quero deitar nada fora. Eu só estava... A gordura foi o que permitiu distanciar-nos dos outros mamíferos e chegar aqui. Aqui. Há uma garagem alugada nos subúrbios da cidade, um ecrã de alta definição, um serviço de entrega de comida ao domicílio disponível 24 horas. Que normalmente nunca se atrasa. Internet, home shopping, filmes on demand, consolas, horas infinitas de séries de documentários e de jogos. E não é bom? No mundo dos jogos, por exemplo, lá ninguém se importa se somos gordos. O mundo real devia ser mais como o mundo virtual. Tínhamos todos 3 vidas, era assim, até mais se pudéssemos pagar. Não se morria. Se todos fossem como nós, não haveria guerra. Ninguém era aceito na tropa, somos demasiado gordos. Não havia exército. Um mundo sem guerra, pensa nisto. Calma, então. A guerra é importante para a economia. Não pode estar a valorizar a gordura por ser importante para a economia e depois acabar com uma das coisas que mais milhares de milhões movem todo o mundo. Não é coerente. Pronto, a guerra fica. O gordo 3 para o gordo 1. Seja como for, haverá sempre quem não saiba ser gordo. Quem não se aguente. É exigente. Tem os seus sacrifícios. Não é para todos. A maioria das pessoas não quer ser gorda. Pois não. Pelo contrário. Não serão eles escravos de uma norma que impõe a todos comportamentos antinaturais? Exercício físico vigoroso, dietas restritivas, uma higienização de todos os aspectos da vida que os aproxima mais, no fundo, das máquinas? Então eles é que são escravos. Faz sentido. Repara, vivem todos com um medo pavoroso de engordar. Vocês estão a perder o bom senso. Reparem, eu não estou a dizer que os gordos não são importantes para a sociedade. Essenciais! Imprescindíveis. Sim, vitais. Estou a falar de nós os 3 aqui, fechados, à espera que ela chegue, esta dependência. Dependência? Se alguma coisa é ela que depende de nós. Somos os seus melhores clientes. E se ela não vier? Isso não é possível. E se ela nunca mais vier? Ligamos para lá e colocamos uma nova encomenda. A das 15h10 como acordado. E se ela não vir, não é possível. O sistema cairia se essas coisas acontecessem. Olham para o relógio. 15h04. Às vezes ponho-me a imaginar o que seria poder ir buscar a minha própria comida. Ir a um restaurante qualquer, andar por aí. Até mesmo plantar. E colher. E fazer eu. E não depender dela, não depender de ninguém. Eu gosto de ter alguém que cuide de mim. É tão bom ter alguém que cuide de nós. Que nos sirva. Que está sempre presente. Ao nosso dispor. Todo o O tempo. tempo Que inteiro. nunca diz não. Mas acho ótimo que já não queiras ser gordo. Quando chegar a comida, podemos ficar com a tua parte. O gordo 1 e o gordo 3, a gorda 3, riem de satisfação. Sacolejam. Giram. Grande ideia! Dividimos a parte dele pelos 2. Se ela chegar pela comida. Pois é preocupante. Ela nunca se atrasa. Calma, são 4 minutos. E se a comida um dia acaba? Ainda não acaba, isso não é possível. Vivemos num planeta de recursos finitos. Produziremos comida no laboratório. E plantas, e novas espécies, e ar respirável, e água limpa. Produziremos tudo no laboratório. Tenho tanta fome. Vocês não estão cheios de fome. Sim, estão. E sede, que sede que eu tenho, que eu não dava agora por um copo com água. Nunca se sentem culpados. Eu às vezes sinto-me culpado. Culpa. Já se provou que isso é um bug do software religioso ou cristão. Não precisas disso para a tua fé funcionar. Eu não sou crente.
Mas apercebo-me da maneira como as coisas tendem a... Olhem! Não é ela? Onde? Ali! Não vejo nada. Nem eu. É ela, tenho a certeza. Vai só estacionar e já vem com a nossa comida. Ai, estou esfaimado. Não vejo. Como não vês? Está mesmo à tua frente. O veículo vermelho com o logotipo da empresa. Não vejo. Quer dizer, não vejo. Perdi a visão de um olho e o outro também não se está a aguentar mesmo nada bem. É um sintoma comum dos diabetes tipo 2. Estás a querer dizer que és cego. Só de um olho. E o outro? Como te disse, vê mal, quase não vê. Mas... És cego. Sim, podes dizer que sou cego. E nunca disseste nada. Porque havia de o dizer. Porque passamos tarde e noite a ver televisão. E não é bom. Mas tu não vês nada. Ah, mas ouço. Vocês comentam tudo, o rabo daquela, o nariz da outra, a ex-namorada, que era mais gira, o corte do casaco, é a mesma estação passada, é como se visse. Cego. Cego. Já viste isto? Hã? Sou surda. Riem-se. Os três sacolejam bastante. Vocês estão a fazer pouco comigo. O gordo 2 tenta levantar-se e ir-se embora. Resfolega, contorce-se, geme, exaspera, mas permanece preso na montanha de si. Eu vou... Contorce-se. Isto não é forma de... Se eu conseguir... Desiste, estafado. O relógio avança para as 15h05. Tempo. O gordo 1 procura na acumulação de camadas e encontra uma barra de chocolate. Inspeciona a embalagem. Já passou do prazo de validade. Está aqui há algum tempo. Querem dividir? O gordo 2 e a gorda 3 aceitam. Ouve-se o som exagerado, amplificado da embalagem de plástico a ser aberta. O gordo 1 divide o chocolate em 3 pedaços e passa-os com esforço. Comem. A gorda 3 adormece. Ouve-se roncar. O gordo 1 e o gordo 2 riem-se tentando não se aculejar. Começam por falar um pouco mais baixo, mas logo normalizam o tom. Afinal, o que é que comemos ontem? Não me lembro. Tenta lembrar. É importante. Não me lembro. E hoje de manhã? Vês como tudo nos escapa. Eu não percebo onde é que tu queres ir. Sair daqui, ok? Mas ir onde? Ou se for assim tão importante, eu vou. Vens? Quer dizer, virias? Iria. Quer dizer, como? Como? De qualquer forma, não conseguimos ir muito longe, mais vale ficar aqui. Pelo menos até ela chegar. Ela nunca se atrasa. Não podemos continuar a viver desta maneira. Ora, mas se nós contribuímos... Sim, mas contribuímos para a catástrofe. Olha à tua volta. Se o futuro dependesse de um único gesto simples, imagina, deixar de andar de avião. Quem deixaria de andar de avião? Tu deixarias? Ou deixar de haver carros? Imagina que um grupo de cientistas vem dizer, fizeram um estudo importantíssimo e tudo o que temos de fazer para salvar o planeta é deixar de andar de carro. Um único gesto. E o planeta prospera imediatamente. Assim, então... Sabes o que é que acontecia? Nada. Não mudava nada. Muito poucos abririam mão do seu pequeno potentado de 4 rodas. Eu não concordo. Eu iria abrir o carro. E outros como eu. As entregas de comida seriam inviáveis sem carro. Tu abolirias o carro. O gordo 2 reconsidera. Porque haveríamos de ser nós. Que até somos cidadãos conscientes, reciclamos, damos dinheiro às ONGs, mandamos tudo o que sobra para o banco da fome. Nós, que já ajudamos, temos de ser nós a mudar os nossos hábitos. O médico até já nos diz que se não perdemos peso vamos morrer. E nós, o que é que fazemos? Ambos sabemos que há um cavalo morto ao centro da sala e não sou eu. Instala-se um mau ambiente. Eu estava mesmo só a falar em não sermos tão gordos. Tu nem sequer és assim tão gordo. Olha para ela. Repara. Aquilo sim. É doentio. Como é que aquelas veias, aquelas artérias, aquelas articulações, como é que aquele organismo se aguenta? Aquilo não é saudável. O gordo 1 contorce-se para olhar melhor. Gira. Endireita-se novamente. Outros não dirão o mesmo quando olham para nós. Se calhar dizem, precisam de nós como nós precisamos dela. Precisamos de corpos disformes ou disfuncionais que assegurem a nossa própria forma ou funcionalidade. Ela faz isso por nós e nós fazemos isso por outros.
Somos o inimigo. Quer dizer, não somos, mas representamos. Eu não me sinto contra nada, nem contra ninguém. Nem sequer sinto que o meu corpo me pertence. Ora, essa, se não te pertence a ti, pertence a quem? Neste momento pertence-lhe a ela, que já devia estar aqui. Tu não podes ser tão vulnerável. Não me basto. Ninguém se basta contra autómatos autónomos. O quê? Não, é o contrário. É. Sabes o que é que as pessoas gostam mesmo nos gordos? De nos imaginar a pinar. Riem-se muito. Riso nervoso. A gorda 3 não acorda, só resvala para uma posição mais desengonçada. O gordo 2 ainda ri. Que é? Já não ouvi essa palavra há imenso tempo. Pinar. Silêncio nostálgico. De repente, a gordo 1 dá-lhe graça, dá-lhe muita graça. Começa a rir, a rir. Ri-se tanto que já não se percebe se de facto não chora. Ri e chora enquanto gira como um peão. O telemóvel com que fazem as encomendas sai disparado e aterra longe deles. O gordo 1 de costas para os outros dois, desolado, a olhar o telemóvel. A gorda 3 dorme e gordo 1 está isolado. Monólogo de gordo 2 enquanto gira sobre si próprio muito lentamente. Tenho fome. Tenho sempre tanta fome. Uma fome que comida alguma é capaz de saciar. Há momentos em que estou capaz de engolir o mundo, sem mastigar, devorar tudo. Às vezes digo assim, este corpo imenso e estas pregas de gordura e estes braços pendurados, nada disto é meu, ou sou eu, ou sou aquilo que há de especial e de único, e que está escondido dentro dele. Como se todas estas camadas fossem uma carapaça, uma proteção. Talvez aqui dentro ainda esteja eu por parir. O verdadeiro eu seria aquele que não tem desejo, nem sono, nem remorso, nem apego. Que não precisa de nada, nem de ninguém. Fecho os olhos e imagino que tudo o que sou pode pairar. Que esse outro em mim consegue levitar e desprender-se do lastro, da matéria. E quando abro os olhos, vejo-me de fora. Não gosto do que vejo. Mas prefiro 1000 vezes ser esta rotunda do que ser igual a todos os edifícios da cidade. Toda a gente condenada a ser como toda a gente. A fome faz-me companhia. É aquela amiga a quem nunca se recusa nada. É a minha força, a minha melhor amiga, a minha única amiga. Às vezes tenho tanta fome que sinto que posso devorar tudo o que de frustrante e agressivo existe na vida. Mas quero engolir também tudo o que de bonito posso imaginar. Engolir os bosques e os penhascos, as dunas e as fragas, as crias e os rebentos. Engolir certas palavras que soam tão bem. E depois ficava aqui, com estas florestas a crescer dentro de mim, a ser um ecossistema. Somos feitos das coisas que nos rodeiam. É isso a comida. É isso comer. Não há maior comunhão com o mundo do que comer. É trazer a matéria animal e vegetal e mineral que compõe tudo o que existe no mundo e deixar que se torne no meu corpo. A gorda 3, entretanto, acorda. Ninguém nota. Tenho fome. Tenho tanta fome. No fundo, somos gordos porque percebemos ou devoras o mundo ou o mundo te devora a ti. O gordo 1 de costas, apesar disso, podia ouvir. Somos gordos porque percebemos que os conceitos que são queridos aos normalizadores não têm fôlego para trepar a nossa imensidão. Não me sinto revolucionário. Somos gordos e não conseguimos sair daqui. A gorda 3, estremunhada do sono, refere-se a um sonho que teve. Já percebi.
Dizes que são eles que têm medo de nós, do que nós representamos. A verdade é que eu tenho medo deles. Tenho medo das regras, dos ideais e tenho medo de ser rejeitado. Tenho medo de que ela simplesmente não venha. Ela não virá. Se ela não vier, é um flagelo. Ela não vem. Como é que sabe? Sim, como é que tu sabes? Ela nunca mais vem. Ela avisou-te. Recebeste alguma mensagem? Ela diz que percebeu. Foi ela que tu disse. Ela percebeu que estamos prontos. O relógio passa para as 15h06. Reparam. Prontos para quê? Ora, para nos separarmos, para sermos independentes, sair daqui e percorrer o mundo a contar a nossa história. Qual história? São os corpos que contam a história que importa. Não te estou a acompanhar. Porque estás a pensar com palavras. As palavras não dizem nada. Quem pensa com palavras não sabe o que diz e quem não pensa diz o que não sabe. O que ninguém sabe é em quem confiar. As pessoas que falam em revolução têm corpos completamente normalizados. Os que falam em singularidade são todos iguais uns aos outros. E será o corpo a contar uma história. Não teremos de falar. Tens sempre de falar. As palavras são uma enorme limitação. E o medo? Estivemos aqui estes anos todos a apetrechar-nos. Não vão conseguir penetrar-te. Isso não, mas podem aprisionar-nos. Isso já conhecemos. É certo. É? Quando? Agora. Agora? Agora. Vamos? Vamos. Vamos. Muda a luz. Sai tudo e saem todos, menos um. Segunda forma. Deste lado, o mostrador mantém-se como relógio e indica às 4h37. A marcação do tempo começa normal, mas cedo na ação começa a acelerar. Minutos de 35 segundos, por exemplo. E vai acelerando sempre à medida que a ação avança. Ele chama-se Silvano. Dirige-se ao público. O seu comportamento é afetado pela privação do sono. Deve causar estranheza a forma como perde o fio condutor à conversa, o olhar cansado, a alguns movimentos involuntários. Mas não nos deve parecer excessivamente transtornado nem doido. Veste um casaco de bom corte por cima de um pijama. As calças são de pijama. Está descalço. Boa noite. Têm tempo? Obrigado por estarem aqui a estas horas. Isto é mesmo importante, como sabem. Sei que alguns de vocês vão ter sono. Se precisarem dormir, eu não levo a mal. Fazemos o seguinte. Estejam comigo pelo menos a primeira hora e a seguir podem revezar-se. Por exemplo, este grupo vai dormir 1 hora e volta. Depois este vai dormir 1 hora e volta. E depois este. Há alguém que não aguenta a primeira hora e precisa já de ir dormir? As horas altas da noite são as mais solitárias. Olha em redor. Tempo. Todos dormem. Eu gosto. Tive de aprender a gostar. Tempo. Começou com a morte do meu pai. Foi a memória cronológica é uma das coisas que sofre mais com... Pausa. Conseguir situar as coisas no tempo. Conseguir situar as coisas no tempo. A concentração também é muito difícil. O humor sobe e desce, os olhos pesam, dizem que aumenta o risco de diabetes, a pressão arterial sobe, que se ganha peso. Isto tudo, é claro, sem a medicação. Pausa. Em laboratório, os dados não duram mais de 2 semanas sem dormir. Não se fazem essas experiências com as pessoas. Ou melhor, fazem, mas nesse caso chamamos-lhe tortura. Curioso é que o mesmo a que sujeitamos humanos e lhe chamamos tortura, quando sujeitamos animais lhe chamamos ciência. De qualquer forma, seja como for, nuns e noutros bastam uns dias sem dormir para podermos ficar com danos neurológicos irreparáveis. A memória era aquilo... Posicionar as coisas no tempo. É isto. Posicionar as coisas no tempo e por ordem. Lembram-se do... Agora não me vem. O tempo escapa-nos. O tempo escapa-nos. Têm tempo? Olha para o mostrador como se de súbito lhe ocorresse que já passou 1 hora. Diz para dentro. Temos tempo. Era isso. A história de um homem em vigília, sem pausas, quase imortal. Não dormir
É o mais próximo que podemos estar de não morrer. Queria falar-vos de um corpo Indica o próprio corpo. que... Lembro-me da primeira vez que ouvi falar dessas pessoas Indica uma revista ou um jornal. que agora podem estar sem dormir. O assombro que senti. Era como se não tivessem de morrer. Há qualquer coisa entre o sono e a morte, sabem? Pausa. Repara no público. Ah, já vejo o vosso entusiasmo. Vão ser um grupo difícil. Vocês também querem ser aceitos, não é? E no fundo, admitam, gostavam de ser sujeitos a esse tratamento. Não gostavam? Não levem a mal, eu sei que estão aqui com as melhores das intenções para lutar pela autodeterminação de cada indivíduo, pelo seu próprio descanso. Isto é mesmo importante. É mesmo importante, como sabem. Mas não ter de dormir... Estão excitados. Toda a gente reage assim, sobretudo quando se faz as contas. Mais 8 horas ao dia, mais 56 horas por semana, 224 horas por mês, 2.688 horas por ano, todas estas horas, a cada dia, para acabar tarefas, encontrar pessoas, ver coisas, ver séries, aprender um instrumento, ler um livro, estudar um idioma, namorar, passear, viajar. Toda a gente pensa que vai ser assim. Que é nestas 8 horas extra que vamos finalmente ser a melhor versão de nós próprios. Eu também pensava assim. Sorri. Temos tempo? Temos? Confere o relógio. Deixar de dormir foi tão irreal como deixar de respirar. Começou há 6 meses. Há 6 meses ou há um ano. Eu tinha... Foi o ano passado. Foi... Pausa prolongada. Tudo se deu como se dá um roubo de astúcia. Como se fôssemos num elétrico e um carteirista de mão leve nos... Um carteirista que veio e nos roubou o pai da carteira sem que nos apercebêssemos. Sem percebêssemos como, quando, porquê. Desembarcámos e estávamos sós. Um dia soubemos que estava doente e no outro dia soubemos que já não estava. Já não estava connosco. Tento lembrar-me dele do nariz afilado, as sobrancelhas grossas, o riso de tenor. E sobrevive muito pouco. Cada dia me lembro pior. Se calhar é melhor não me lembrar de todo. Há quem diga que cada vez que nos lembramos de alguém, deturpamos um bocadinho essa imagem que com os anos deixa de ter a ver com a pessoa que existiu. Já é só um produto da nossa memória. O que eu me lembro bem é daqueles dias a seguir. Das constantes alusões a um sonho eterno. As pessoas diziam que descansem em paz. Também dizíamos que é o sono dos justos. Lembro-me dele assim, deitado com a mão direita sobre a mão esquerda, as duas sobre o externo, com o seu melhor fato, pele muito maquilhada, as mãos muito maquilhadas, dorme. Dorme, dizia a parte de mim que ainda não conseguia acreditar que aquilo estivesse mesmo a acontecer. Ele dorme. E ele iria dormir para sempre e eu nunca mais iria dormir. Até aí nunca tinha sofrido de insónias. Quem sofre de insónias aqui? É horrível. Achei que estava a perder o juízo. O tempo fica suspenso na noite. As 5 da manhã podem durar dias e dias. O sol não clareia. Quando finalmente adormecia, se adormecesse, era em rasgos de 20 ou 30 minutos. Não descansava, não... Sonhava sempre com o meu pai. Era sempre o mesmo sonho. Ele muito aflito, a tentar dizer-me qualquer coisa, a alertar-me, a implorar, e eu... Uma aflição, uma angústia. Era sempre uma angústia que eu acordava. Sentia-me à beira da cama. Sentava-me à beira da cama. Sentava-me mais tarde no banco da praça, na cadeira da esplanada, na paragem do autocarro, que abria a porta para eu entrar e eu não conseguia ir, não conseguia partir, não conseguia chegar, não conseguia ir para lado nenhum, tear palavra, à espera que um instante de claridade me fizesse entender. Comecei a chegar mais cedo ao emprego e a sair mais tarde do emprego e a consagrar a minha atenção a cada pequena tarefa. Imprimir, ordenar, carimbar, abrir dossiê, arquivar, fechar dossiê, rotular ficheiros, repetir, como se só estes gestos existissem. No intervalo entre 2 arquivos lá estava aquela palavra e eu espreitava para ver se ela tinha mudado de posição. Podia bem vê-la machucada, sonora, mas sem fazer sentido nenhum.
Arrastava-me pelos dias, perdi o apetite, perdi peso, perdi todo e qualquer desejo líbido. Não conseguia fixar a atenção em 2 frases seguidas. Tinha dificuldade em perceber o que se passava em meu redor e não queria falar com ninguém. É difícil explicar o quanto certas coisas, mesmo muito triviais, deixam de fazer sentido. Noites em branco, noites brancas. É como a ideia de nunca mais se dormir é a ideia de se dormir para sempre. Não se percebe. Eu existia. Tenta motivar o público. É importante que votemos não. Votem não. Votem não. Hashtag eu voto não. Hashtag sono vital. Hashtag meu sono é só meu. Desiste. Noutros dias sentia-me muito forte, vigoroso, como se a minha existência fosse dotada de uma intensidade que ultrapassava a de todos vocês, todos os que precisam dormir. Era mesmo como se tivesse um superpoder, 1/3 da vida. 1/3 das nossas vidas. 2.688 horas por ano, e eu estava um pouco acima de todas as necessidades que nos prendem à vida. Ou à morte. Certa noite, numa dessas espeluncas que só servem comida de plástico, daqueles que estão abertos 24/24 horas, estava um gordo. Mesmo muito gordo, daqueles gordos que uma pessoa não entende como é que se mexem, como é que se acocoram, como é que se lavam, como é que se levantam, como é que pinam. Foi há muito tempo. Já não me ocorria esta palavra, pinar. Foi ao olhar para ele que eu percebi. Percebi perfeitamente. Ou devoras o mundo, ou o mundo te devora a ti. Desculpem. Leva as mãos à cabeça. Às vezes, têm tempo. Já não sei ao certo onde é que é. Quanto tempo é que já passou? Já está na hora do primeiro grupo ir dormir? Querem ir dormir? Temos tempo? Olha o mostrador, o tempo continua a acelerar, agora 20 segundos por minuto. Temos tempo? Pausa. Temos Pausa. tempo? Olha o mostrador. Tempo. Tenho sono. Tenho sempre tanto sono. Tenho saudades de sonhar. Tenho saudades de acordar ao fim de semana e ficar ali deitado num limbo morno, sem obrigações. Tenho saudades daquele embalo, mesmo antes de adormecer, quando me deitava muito cansado. Vai-se sentando e depois deitando. E sabia que em breve iria dormir. Deitado de olhos fechados, entram o segundo e terceiro atores, aproximam-se e substituem a sua voz. Está escuro. E a memória... saltita entre uma vivência e outra. Apercebes-te pela primeira vez no dia da tua respiração. Respiras fundo. Fechas os olhos. O corpo afunda-se no colchão. O aroma adocicado dos lençóis. A linha do pescoço relaxada sobre a almofada. Ouves alguns ruídos. O silêncio nunca é total. Um cão que ladra ao fundo. Os pneus de um carro sobre o asfalto úmido. O sopro do frigorífico do outro lado da O casa. sangue que te pulsa nas veias. O ar a encher-te os pulmões. Os primeiros relâmpagos do sonho. Chamam-se hipnagógicas. Uma luminosidade retiniana. Imagens hipnagógicas. Uma conversa que tiveste hoje com alguém. As portas do elevador a fechar. Rasgos de cor. Revivida. O teu corpo já se esqueceu de ti. O teu espírito ainda alerta. A memória de uma canção. Começa a cantar. Cantam-lhe uma doce canção de embalar crianças. Ele está de olhos fechados, mas não dá sinais de dormir. Ele abre os olhos, ergue o tronco, fica sentado. Não consigo dormir. Fecho os olhos e não acontece nada. Já desisti de estar na cama para quê? Este cansaço. Sinais visíveis de exaustão. Há semanas e semanas que é assim, perdi-lhes a conta. O tempo é outra coisa. Tenta levantar-se, não consegue. Quando percebi que não dormia, fui falar com a médica da empresa. Contei tudo. Da dificuldade em conciliar o sono, os sonhos com o meu pai, o desejo que as tarefas do escritório fossem infinitas, que nunca se esgotassem os dossiês, os agrafadores e as pastas por arquivar. Vai junto ao outro ator para receber medicação, mas não consegue segurar no copo, que este lhe estica. O copo cai. Olha o copo e a água no chão enquanto fala. Ela deu-me medicação. Disse-me que podia ser útil ir ao escritório fora de horas. Eu disse-lhe que não queria realmente trabalhar mais, nem queria trabalhar o tempo todo. Queria talvez, não sei, não soube formular isto na altura e também não sei bem explicar-vos isto agora. Queria enfrentar esta besta de frente, este sufoco. Eu não queria fugir, não queria enfiar-me no trabalho, queria encarar. Tomei tudo o que ela me deu para tomar. Mesmo assim, à noite, deitava-me, fechava os olhos, varria pensamentos de um lado para o outro, de um lado para o outro.
E nada. O andamento do relógio acelera 10 segundos por minuto. Um tempo bem diferente do tempo natural. Amanhã a entrar pelo picotado dos stores e eu tinha sido testemunha de cada instante. Tinha estado sempre acordado. E cada noite era assim. Levantei-me e desisti de vez da cama. O que é que vocês fariam? Descobri, olha, todo um outro mundo aberto à noite. Comecei a gostar daquele vazio desabitado. E produtivo. Passeava pelas ruas que tinham montras iluminadas. Depois descobri um centro comercial aberto, ia ao cinema, via filmes, comia, fazia compras, fazia desporto. Descobri um ginásio aberto 24 horas. Cada vez havia mais coisas abertas à noite. E de início eram poucas as pessoas com quem me cruzava, mas tinha a impressão clara que o número estava a aumentar de noite para noite. Éramos cada vez mais. O relógio corre a 5 segundos por minuto. Tom, ligeiramente paranoico, começa a ser notório que ele não está bem. Eles falavam comigo, alertavam, mas pessoas que não dormem. Esperem, eu sei, é preciso ter cuidado. Diziam, há alguns... Vocês queriam tempo, mais tempo, temos tempo. Eles eram muitos, cada vez mais. Cada dia eram mais, os dias eram muito longos, não tinham fim. Depois houve uma noite em... Não, isso foi depois. Isso foi Grande antes. confusão. Outro ator coloca-lhe ventosas na cabeça como num scan cerebral. Sentia-me bem. Para o outro. Sinto-me bem. Sentia-me forte. Para o outro. Sinto-me forte. Sentia-me especial. Estava há um mês sem dormir, um só minuto, quando, acho que por tédio, resolvi visitar o escritório. Quando lá cheguei, encontrei um escritório quase tão vivo quanto numa qualquer manhã de trabalho. Eram 4 da manhã e estava tudo a funcionar. Um colega pôs-me uma série de pastas nos braços, agrafei processos, abri dossiês, arquivei, fechei dossiês, etiquetei, repeti tudo, várias vezes. Com as primeiras luzes da manhã chegaram as senhoras da limpeza e um par de horas mais tarde os restantes colegas. Trabalhei esse dia inteiro e não me fui embora no final do dia. Bati à porta da chefe que me convidou a entrar. Estava justamente a ter lugar uma reunião com os novos funcionários da noite e eu era bem-vindo a participar. E na parede estava um cartaz emoldurado onde se lia: O sono é para os fracos. Ele arranca as ventosas da cabeça, calça sapatos de salto alto e veste uma jaqueta de corte formal. Transforma-se numa empresária. Os outros dois integram um público que é agora a mão de obra de uma empresa. Vocês são a primeira geração de trabalhadores a quem é concedido o privilégio de não dormir. Possível apenas através da toma regrada desta medicamentação. Sim, é verdade. Mais 8 horas por dia, todos os dias. Mais 2.688 horas extra de salário por ano, todos os anos. Todos os anos! É compreensível que exultem. É 1/3 da vossa vida que acabaram de recuperar. Ou melhor, de remunerar. Este avanço civilizacional era inevitável. A história do progresso é, no fundo, a lista das diferentes formas como fomos vencendo cada uma das nossas limitações naturais. Não fomos capazes de voar, pois não, mas inventámos o avião. Não podemos respirar debaixo da água, construímos submarinos. Não temos o dom da telepatia, mas inventámos o telefone. O carro é uma extensão das pernas, a caneta é uma extensão da mão, a fotografia é uma extensão do olhar. Não temos memória infinita, mas podemos gravar tudo o que nos acontece e todas as conversas que temos. Em breve vamos ligar o cérebro diretamente à máquina e expandir as possibilidades neurológicas e infinitamente dormir. Já vêem, meus caros, era apenas uma questão de tempo até que nos libertássemos desta mais básica das limitações. Finalmente estamos livres. Outro ator do público. Tem efeitos secundários? Poucos. Quais? Quase nenhum. Os outros dois celebram. Ele descalça-se e desce a jaqueta. Aproxima-se mais do público. De início partilhei o entusiasmo deles. Parecia-me uma ideia revolucionária. A mais revolucionária das ideias. Uma mudança de paradigma. Um mundo onde alguns de nós têm mais de 224 horas por mês. Mas não todos, claro. Reparem. Os ricos, os que têm dinheiro para a medicamentação, que é mesmo muito cara, compram tempo com o qual irão fazer ainda mais dinheiro. Os ricos ficam mais ricos e os outros, vocês, os que não podem pagar a medicamentação, que é quase toda a gente, podem endividar-se. Vão pagando o tratamento com juros, no fundo. Hipotecam o tempo que tiram ao sono, comprometendo-se a trabalhar em troca do tratamento. Dizem que é um investimento.
dizem-te que em poucos anos desta vida saldas a dívida e ficas, enfim, livre. Com imenso tempo livre para as tuas coisas ou para continuares a trabalhar e ganhares imenso dinheiro. O que acontece é que muito pouca gente sai deste ciclo de endividamento. A maioria fica a trabalhar 18, 20, 22 horas por dia, todos os dias, durante anos e anos, sem pausas, sem dormir, um dia de trabalho ininterrupto, uma semana de trabalho, um mês de trabalho sem parar. Por isso estou contente. Estou contente que estejamos todos aqui hoje e que estejamos a despertar para a urgência desta questão. Mãos à cabeça. Depois o meu pai aceitou fazer parte de um programa. O meu pai dizia sempre que este tipo de pessoas é que... Diz frases sem nexo. Faz gestos aleatórios como quem responde a uma ação que está a acontecer num sonho. Desequilibra-se e cai. Nos meses seguintes foi um pesadelo. O presidente da associação constituiu uma assembleia e todos tiveram de votar. E eu fui o único que... Um dos outros dois veste uma batina de médico e destaca-se do público para vir acalmá-lo. Conduzi-lo à cama. Ele senta-se. Tive um sonho em que o meu pai me tentava dizer alguma coisa, uma coisa muito importante. Sim, o seu pai também. Acho que estamos em perigo. O meu pai sabia de reuniões, sabia das reuniões e sabia que todos eles tinham posto o seu nome no abaixo-assinado. O que ele não sabia... Apaga uns segundos. Retoma a consciência. Votem não! Votem não! Votem não! Votem não! Levanta-se e tenta correr. Trôpego. Faz junto ao público campanha pelo não. Tropeça. Narcolépsia. O médico leva-o para a cama. O segundo ator veste também uma bata médica e junta-se a eles. Os dois médicos sussurram-lhe uma canção de embalar do capitalismo tardio. Estar sempre acordado, estar sempre desperto, estar sempre produtivo, estar sempre ligado, estar sempre presente, estar sempre pronto, estar sempre bem, estar sempre forte, estar sempre na maior, estar sempre a par, estar sempre saciado, ser sempre valente, ser sempre criativo, ser sempre original, ser sempre único. Ele fica imóvel e de olhos fechados uns instantes. Tudo quieto. Súbito, ergue-se e salta da cama cheio de energia, panfletário. Ficou demonstrada a importância de votar não à introdução de drogas anti-sono nas empresas, escolas e instituições públicas. Uma parcela estupenda do nosso orçamento de Estado nas últimas décadas foi canalizado para criar o soldado sem sono, capaz de lutar dias e noites ininterruptos. Uma máquina de guerra sem pausas nem respirações. Uma máquina de morte. Mas a cidade não é uma guerra. A seguir ao soldado sem sono, o governo quer criar o trabalhador sem sono e o consumidor sem sono. Votem não! Se querem ser livres, votem não! Os médicos vêm buscá-lo e conduzi-lo novamente à cama. Doutor, tenho de deixar ir. Esta campanha depende de mim. As sondagens apontam para uma vitória esmagadora do sim. Acalme-se, tenha calma. Que horas são? Eu nunca sei se é dia ou noite. Eu queria tanto voltar a dormir. Para o público. O sim vai ganhar e vocês, como eu, nunca mais irão dormir. Se calhar vão adorar. A maioria está a adorar. Só eu é que... o meu pai, na empresa que a nossa família fundou, todos tinham investido. E tudo começou no ano passado. O meu pai... Colapsa. Doutor, quer que seja eu hoje a fazer a conversa? Eu digo-lhe. Sim, eu digo-lhe tudo outra vez. Outra vez. Mais uma vez, nunca são demasiadas as vezes para se ouvir a verdade. Deixe estar hoje, digo-lhe. Senta-se ao lado dele, que entra e sai de estados de sono e vigília, cabeceando. Caro Silvano, como está hoje? Já foi o referendo? Já foi? Quem é que ganhou? Ouça, o senhor está de tal forma cansado que em 2 ou 3 horas provavelmente não se lembrará de nada do que lhe vou dizer a seguir. Não, doutor, eu estou a ouvi-lo perfeitamente. Claro que me vou lembrar. Lembra-se da conversa que tivemos hoje de manhã? Era sobre um alce que tenta atravessar a estrada com as... Não. De facto, não. Foi hoje de manhã. Hoje de manhã estive reunido com o Conselho Executivo da empresa, sabes? Estamos prestes a levar a cabo a fusão de uma multinacional sediada em Joanesburgo. É uma coisa revolucionária, eu não posso entrar em detalhes, espero que compreenda. Este tipo de manobras exige a maior reserva, mas digo-lhe apenas que o que está em causa nesta união pode mudar para sempre aquilo que entendemos... Aquilo que entendemos... Tudo vai mudar. Uma revolução que já está em curso. Doutor,
Não tem, portanto, memória alguma da conversa que tivemos hoje. Que o doutor me perdoe, mas não. E a de ontem à noite? Doutor, que tipo de jogo é este? Calma, não se exalte. Estou a tentar perceber como funciona a sua memória. Todos os dias lhe digo as mesmas coisas, várias vezes ao dia, e todos os dias o Silvano se esquece do que eu lhe digo passado meia hora. Às vezes dura 1 hora, no máximo 2. Eu já lhe expliquei isto algumas vezes, mas compete-me explicar-lhe uma vez mais. O senhor sofre de uma mutação genética raríssima. Uma patologia a que foi dado o nome de IFF. Insónia familiar fatal. Insónia fatal. O senhor herdou essa condição do seu pai. Lembra-se do seu pai? Claro que me lembro do meu pai. O site pergunta o meu pai... Vazio, não se lembra. Ele cabeceia e cai para o lado, apaga momentaneamente. O gene que causa esta condição pode estar dormente até 50 anos. O caso do seu pai foi excepcional, dado que só se manifestou aos 67. Silvano, está a ouvir? O médico 2 para o outro médico. Sabemos pouco sobre esta doença. Infelizmente sabemos que o grau de mortalidade é altíssimo. A progressão é muito rápida. O pai dele chegou-nos aqui o ano passado a queixar-se de insónias crónicas. Dizia que já não dormia há quase 1 mês. Clinicamente, isso não é possível. Ninguém aguenta 1 mês sem dormir. E este homem chegou-nos aqui pelo seu próprio pé. Apresentava já um quadro de degeneração avançada. Era difícil perceber o que dizia. Ao mesmo tempo, muito lúcido. Contou-nos histórias de grandes corporações que lutavam entre si. O mercado do sono, era assim que ele dizia. Tinha a ver com o interesse económico nas horas que passamos a dormir, que ele descrevia como a última fronteira por desbravar. De facto, é bizarro que tenhamos tantas horas do dia para nós, para descansar. Não produzir, não consumir. Ele volta a recuperar o sentido. Olham-se, cabeceia, tomba. Como se sente? Cansado. Tenho aqui nota que ontem recusou todas as refeições. Não tenho fome, não consigo dormir. Tem que Não consigo comer, não. Tens de comer. Ele cabeceia de sono. Está-me a ouvir? As ações da empresa estão a pique. Eu peço que me permita apanhar um helicóptero até o aeroporto. Pode aterrar neste edifício. É só... Eu prometo estar de volta esta Tenha noite. calma, já vai. O inspetor aprovou a transferência. Já chegaram os novos. Os médicos não respondem. Sabem que ano estamos? Qual é o nome do primeiro-ministro? Sabe porque está aqui. O meu pai... Sim, o seu pai, exato. O seu pai deixou de dormir. Ele retoma a personagem da chefe. A jaqueta, um sapato, desequilibra-se. O sono é para os fracos. Num mundo que se apodera de cada instante do nosso tempo, não nos poderiam ser concedidas 8 horas de liberdade e de sonho. 8 horas sem trabalhar, sem produzir, sem publicar. 8 horas sem publicidade, sem clicar em nada, sem gerar tráfego, sem contribuir para o share, o clickbait, sem ligar para votar no concorrente mais talentoso, sem comprar, sem encomendar. Dormir é uma falha! É uma afronta à produtividade! Não se canse, poupa a sua energia. Ele volta a sentar-se. Não despe a jaqueta nem tira o sapato e eventualmente vai cair. Dormir é a revolução! Dormir é a coisa mais revolucionária ao nosso alcance. Eu fui o único que não celebrei. Para o público. Vamos mudar o mundo sem sair da cama. Pensei naquele último sonho que tive antes. O meu pai tentava dizer-me qualquer coisa. Tenho certeza, percebi que tinha sido o meu último sonho. Nunca mais o iria ver, nem nunca mais iria despertar. Sem pontos, sem vírgulas, sem respirações, sem descanso, sem parar, sem dormir, sem passado e sem morte. Lembra-se do que aconteceu ao seu pai o ano passado? Doutor, onde é que está o meu pai? Eu lamento muito. O seu pai morreu de sequelas físicas causadas pela privação de sono. Foi dele que herdou esta condição. É genético. O ano passado tivemos aqui o seu pai. Para o outro médico. Curiosamente, tanto ele como o pai exibem surtos alucinatórios muito parecidos, descrevem um ambiente distópico onde uma grande corporação se apropria dos nossos corpos. O trabalho ininterrupto, deixar de haver lazer e descanso. Os dois deliram com o mesmo futuro, em que nos será permitido a todos não dormir. Não! Em que seremos impossibilitados de dormir. Ou isso. O mais ingrato nesta história não é que a ciência ainda não saiba livrar-nos das 8 horas de sono diário. É que não saiba o suficiente sobre mutações genéticas para curar este homem. Daqui a 1 hora, ele já não se lembra de nada do que lhe disse.
Já não vai saber que sofre desta doença, que perdeu o pai recentemente, quem é, ou o que fazia na vida. Está preso no seu imediato presente. Não tem noção do passado e o futuro. O futuro é uma série de conjecturas soltas e reais. Paranoias. Do que ele se lembra bem é das coisas que nunca lhe aconteceram. Doutor, isto disse que eu tenho, não tem cura? Não. Lamento dizer-lhe que ainda não. Mas temos estado a testar um tratamento novo que tem efeito comprovado no retardar dos efeitos degenerativos. O senhor já ultrapassou o seu pai em 13 dias. É um feito. Quer dizer que as grandes empresas ou os laboratórios não se estão a apropriar do nosso tempo de descanso. Não estamos a ser invadidos. Vamos continuar a ter de dormir durante mais algumas décadas. Disso estou certo. E a sonhar? O médico não responde. Saem os dois médicos. O céu está vazio. Já não há estrelas. O que importam os astros se tudo é igual. O sol e a lua, o dia e a noite, o norte e o sul. Não era importante morrermos todas as noites um bocadinho? Ri-se deslocado. Merda, está tão cansado. Temos tempo? Sentem que temos tempo. Doutor? 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 Quanto tempo tenho? Terceira fome. O mostrador indica uma data. 2083. Ao centro, 3 bancos e uma ventoinha. O velho 1 tem 71 anos. O velho 2 tem 85 anos. O velho 3 tem 119 anos. Interrompeu voluntariamente o tratamento de rejuvenescimento e deixou-se envelhecer. A velhice dos 3 é dada pela postura, pela forma de se moverem e de falarem. É intermitente. A situação principal poderia decorrer hoje em qualquer centro de dia ou lar. 3 velhos guerreiam-se pela posição e ângulo da única ventoinha disponível. O velho 1 e o velho 2 dirigem-se ao centro devagar. O velho 3 dista deles uns metros, contempla o exterior da arena. Voz off, sintetizada, como se viesse de uma TV ou de um aparelho eletrónico. Eles são velhos. Todos são velhos. Há imensos velhos. Mesmo os que não parecem velhos são velhos. Há muito mais velhos do que há adultos. Há muito mais velhos do que há crianças. Quase todos são velhos. Mesmo os que não parecem velhos são velhos. No futuro há velhos, tantos velhos. Velhos e mais velhos. São os velhos futuros. Os velhos do futuro. O futuro dos velhos. Mesmo os que não parecem velhos são velhos. A velhice é tudo o que há. Envelhecer é a principal ocupação. A juventude é a maior fonte de riqueza. Mesmo os que não parecem velhos são velhos. Está calor. Há imensos velhos e está calor. É envelhecer. O velho 2 desliga a voz com um gesto. O velho 1 senta-se mesmo à frente da ventoinha. O que é que uma pessoa pode fazer neste calor? Em que é possível pensar? Tenho neurónios derretidos. Se está assim na primavera, prefiro cá já não estar quando chegar o verão. Isso era antes. Primavera, verão. Não viu os dias lindos que fez este inverno? Não fico com isso só para si, não. É que há mais pessoas a sofrer. Guerreiam-se pela ventoinha. Alternam sentar-se no banco em frente a ela. Tentam partilhar, juntando os bancos e juntando o rosto em frente à ventoinha, mas não estão cómodos. Reparam no velho 3, que está afastado do centro. Será que ele não tem calor? Tem sempre um ar tão... O velho 3 dirige-se ao centro e agarra o terceiro banco. Cumprimento cordial, sem palavras. O velho 3 volta com o banco para onde estava. Pousa o banco. Não se senta. Será que ele não tem calor? O corpo dele é diferente. Deve ser diferente. O velho 2 convida o velho 3 a vir ficar com a ventoinha. O velho 2 resmunga. O velho 3 aproxima-se. Sabe-lhe bem o fresquinho. É agradável, não é? É muito melhor assim. A ventoinha só para ele. Tempo. O velho 2 tenta apanhar o pouco vento que escapa atrás do velho 3. Depois tenta afastá-lo um pouco da ventoinha. Todos tentam. São paródicos na sua tentativa de serem ao mesmo tempo cordiais e possessivos. Conte-nos então, como estão a ser os primeiros dias? O que está a achar deste nosso cantinho? Não incomoda o senhor. É sabido que a entrada custa. Não se conhece ninguém. Os horários podem parecer um pouco rígidos de início. E a comida, deve admitir, já viu melhores dias. O velho 3
pondo o rosto em frente à ventoinha e fechando os olhos. Eu já não como. Não come. O velho 1 e o velho 2 entreolham-se. E que mais é que não faz? O que mais é que não faço? Normalmente pergunta-se o que é que alguém faz. Está bem, tem razão. Perdoe-me. O que é que o senhor faz? Estou aqui a desfrutar desta aragenzinha. Faz muito bem. Tenho de convir que é estranho uma pessoa como o senhor num lugar destes. Qualquer um pode vir aqui parar. Basta querer. Volta à ventoinha, não está interessado em tagarelar. Sem querer ser intrometido. Sabe o que se diz? As pessoas comentam, não é? Acerca do senhor ter feito parte... Já ter feito aquelas... Querem saber que idade tenho, não é? Não. Sabe que quem, como nós, faz do seu ofício envelhecer, pois a isso nos dedicamos noite e dia e em exclusivo nos últimos anos, é natural uma certa curiosidade acerca Das alternativas. É? Acerca das alternativas possíveis a envelhecer. Digo-lhe já. Quem não quer envelhecer pode. A. Rejuvenescer. B. Morrer. Sem dúvida há. Não estamos interessados em morrer. Investimos muita coisa em estar vivos, seria uma má jogada. Então deviam considerar o rejuvenescimento. O velho 3 vai buscar o banquinho. Retorna ao centro. Senta-se em frente à ventoinha. Desculpe lá. Vamos ter de encontrar aqui um compromisso. É que está imenso calor. Guerreiam-se de novo pela ventoinha, arrastam os banquinhos. Empurram-se. Um deles descobre o botão de rotação da cabeça da ventoinha. Desfrutam. Satisfeitos. O velho 2, ao centro, queixa-se que a ventoinha passa mais tempo nas pontas. Trocam de lugar. Deixam que o vento agracie um de cada vez. E o que é que fazem aqui o dia todo? O mesmo que lá fora. Nada de especial. Vemos o tempo a passar. Tocamos em vários ecrãs. Temos a companhia das vozes sintetizadas que saem dos diversos aparelhos eletrónicos. Jogamos jogos, cartas, pitamos mandalas. Às vezes recebemos a visita de alguém bastante jovem e a esses indivíduos o importante é narrar memórias. Contamos episódios das nossas vidas, muitos deles são inventados. Quem somos, por onde passamos, como lidamos com o envelhecimento natural. Vão-se embora muito contentes consigo próprios. Eu acho-os aborrecidos. Também aqui se aborrecem. É como lá fora. Nada de especial. Vemos o tempo a passar. Tocamos em ecrãs. Ouvimos vozes. O pior são as dores. Muito sofrimento. É o principal tema de conversa. Isso e dizer mal do pessoal auxiliar. Qual pessoal auxiliar? Só vejo ecrãs? Pois mais me ajuda. Se não estão satisfeitos, porquê é que não saem? Não têm a obrigação de aqui estar. Está familiarizado com as alternativas. Lá fora já não é o nosso tempo. Lá fora não é o tempo de ninguém. É a convivência de todos os tempos possíveis. Sim, mas isso não o confunde. Não responde. O velho 3 pensa sobre o mundo lá fora em 2083. Pensa também em formas de assambarcar a ventoinha. Decide fazê-lo enrodilhando-os num discurso a despropósito, mas que os fascina. O corpo é importante, mas há muito que deixou de ser o essencial. Enquanto fala, o velho 3 vira a ventoinha para si e desliga a cabeça rotativa. Há tantas outras formas de existir. Levanta-se, leva consigo a ventoinha como se fosse demonstrar alguma coisa com aquilo. Vai sempre falando. A consciência é a prioridade, não o corpo. A manutenção da vida a qualquer custo serve a perpetuação do que é consciente. A tecnologia permite-nos estender a duração da vida, mas a iniquidade não diminuiu. E as condições socioeconómicas não melhoraram. A ventoinha é o seu microfone. Palestra. Já não estamos condenados a ter um corpo. Isso é uma libertação. Gera, no entanto, novas dificuldades. Curámos as piores doenças, curámos o envelhecimento, falta curar a morte. Monta um banquinho sobre o outro e pôs a ventoinha nele, que fica ao nível do rosto. Claro! Irão dizer-me que há níveis vários de desumanização antes de podermos falar em morte. A escravidão sexual, o tráfico de órgãos e de outras partes do corpo, e as novas apropriações do corpo pela vigilância. A biotecnologia. Muito bem. Muito bem. Meus caros, quem não percebe que ter um corpo é uma oportunidade de negócio, mais valia nem sequer estar vivo neste tempo. O velho 2 apercebe-se que o outro se apoderou da ventoinha e levanta-se para ir recuperar. O velho 3 levanta-se e coloca-se entre o velho 2 e a ventoinha.
É isso. No fundo, os senhores estão interessados em saber se este é mesmo o meu corpo. Mas por quem nos toma? Eu, no vosso lugar, teria a mesma curiosidade. Sim, nesse caso, talvez. Todos sabemos que existem tratamentos e sabemos que há milhares de pessoas a fazê-los. O difícil é saber quem é que os fez. Mesmo os que não parecem velhos são velhos. Eu só conheço gente velha. Diga-nos lá. Está toda a gente a dizer que o senhor fez um tratamento e depois desistiu. Que tratamento foi esse? Quem é toda a gente? Em lugares como este, em que as pessoas têm tempo livre e nada para fazer, uma das principais formas de entretenimento é comentar a vida do... Eu só quero saber uma coisa e depois não pergunto mais nada. Diga. Nesse tratamento, qualquer que fosse, alguma coisa funcionava contra o tédio, o spleen, a falta de sentido? Sim. Deixava-me contentinho. Contentinho. É o pináculo da experiência humana, estarmos todos contentinhos. Não se mexa tanto, olha o desgaste. O velho 2 senta-se, queixa-se do calor. Os ecrãs são acionados por comandos de voz ou movimentos no ar. O velho 1 faz uma dança com as mãos, arrasta, toca, torce e não encontra o concurso que quer ver. O velho 3 não percebe o gesticular. Está à procura do concurso. Do concurso? Uma luz retangular assente-se numa superfície. É um ecrã. O velho 1 assiste à emissão e discorre. Tempos a tempos, algo te relembra do passado. Lembras de coisas, sobretudo de coisas agradáveis. Serpenteias e divagas pelos diferentes tempos da tua vida. Os episódios da tua infância são tão vívidos que parecem ter acontecido ontem. E as coisas que aconteceram ontem parece que ocorreram há muito tempo. Mas quem é que te quer ouvir? Pergunto-me se há algo que me falte fazer. O que foi que não fiz? Quando era jovem nunca me perguntava isto. Não me ocorria. Nem sequer me ocorria. O melhor de chegar onde chegámos é que a maioria das coisas que outrora me tiraram o sono deixaram de me importar. Nada importa muito. Se formos bem a ver, devia ter percebido isso enquanto era jovem. Isso o quê? Que a maioria das coisas não importa, que a maioria dos problemas não existe. O velho 2 discorda, porque nem sequer percebe muito bem o que o outro quer dizer. O velho 1 acende vários ecrãs. O velho 2, velho para velho 3. Ouça, isso não é seu. Parda-se a marcar a ventoinha. O senhor é que acha que ela é sua. Passou a manhã aqui com ela só para si e eu bem vi. Não estava ninguém na sala. Agora tenho de dar a vez aos outros. Guerreiam-se pela ventoinha. Não chegam a um acordo, revezam-se. Eu só quero saber uma coisa e depois não pergunto mais nada. Diga. Quantos anos é que conseguiu ter a sua vida prolongada? Os senhores são então dos que quereriam viver para sempre. Não é uma questão de querer viver para sempre, só uma questão de não querer morrer já. É que não se vive para sempre assim, de uma só vez, vive-se para sempre um dia de cada vez. Isso, a pessoa que vai viver para sempre é igual à pessoa que vai morrer amanhã. Mas uma sabe que vai viver para sempre. A outra não sabe que vai morrer amanhã. Mas sabe que vai morrer um dia? Mas isso é abstrato. Eu não vejo nenhum limite inerente a quanto tempo seria desejável viver. Se a vida sabe bem, se sou saudável e jovem, tanto mental como fisicamente, não é provável que queira morrer no próximo ano, ou 2. E se passados 1 ano ou 2, a vida ainda sabe bem, ainda sou jovem e saudável, e assim sucessivamente, não posso ver um momento em que isso deixaria de ser verdade. Velho 2 de pé. Vocês estão de acordo. Nós falamos de formas tão diferentes que é como se discordássemos. Reparam que o velho 2 faz xixi pelas pernas abaixo. Sai. O velho 3, desolado, a olhar o velho 2 a sair. Estamos a chegar ao século XXII. Ele já não precisa de viver assim. Pois eu só quero saber uma coisa e depois não pergunto mais nada. Sabe que já disse isso? O que é que acontece a Deus? A Deus? Sim. Para que é que serve a fé, a religião? Se conquistarmos terreno à morte, se ela já não nos amedronta... O velho 3 senta-se num dos banquinhos. Entrelaça os dedos, medita. Ainda cá estamos a ver isto tudo. É preferível estar do que não estar. Ser do que não ser. A defesa da consciência é a única prioridade. Sim, mas em que é que se acredita? É isso. Em nada. Aqueles que conseguem, suponho eu, que acreditem no próprio tempo. Acreditam em existir. Mas isso chega? Eu gosto bastante de existir, excetuando a parte das dores.
É preferível assim, acredita. A experiência que tive fez-me perceber que a dor joga um papel qualquer nisto tudo. Não diga isso. Sabe, tenho dúvidas que estar vivo só por si constitui uma vantagem. Há casos em que não estar vivo é mais vantajoso do que estar vivo. Continuamos a sofrer. É porque temos tempo? Tanto tempo. E o tédio, esse parece eterno. Pronto, então o problema não é Deus. É o tédio. O velho 3 aponta para uma luz verde que se acende à luz. Olha, acho que já descarregou o seu concurso. Luzes de ecrãs, retângulos projetados no chão. O velho 3 sai. O velho 1 sozinho, entretido com o concurso. Tenta imitar a dança que supostamente vê a acontecer no ecrã. Depois farta-se. Desliga a projeção com um gesto. Olha em volta. Aborrece-se. O velho 2 volta. É outro dia. Bom dia! O velho 1, aborrecido à frente da ventoinha. Esteve aqui toda a noite? Os ecrãs fizeram-me companhia. Ontem jantei com o tipo novo. Neste lugar ninguém é novo. O novo hóspede. Descobriu-lhe a idade. Não fui capaz de perguntar. Mas eu conto histórias de tempo em que não havia telemóveis, só telefones com fios. Portanto, já vê, ponho-lhe para aí 100 anos, no mínimo. Que estupidez, 100 anos. Eu estou longe disso e tenho memória desses tempos, mas que idade é que acha que eu tenho? É velho. Somos todos velhos. E ele diz que já há quem possa transferir a nossa consciência para outro corpo. E ele diz receptáculo. E parar de sofrer. Foi isso que ele fez? Acho que sim. E funcionou? Não sei. Ele disse que parou o tratamento. Vai para aqui morrer, como nós todos. Entediados. Não, cheio de dores. Esquecidos. Postos aqui a um canto. Como velhos. Porquê é que foram jantar se ele disse que não precisava de comer? O velho 2 desprevenido não responde. O que é que ele comeu? Não me lembro. O que é que você comeu ontem à noite? Não me lembro. Tudo nos escapa. O que é que acontece ao primeiro quando se transfere a consciência para um segundo corpo? Nada, acho eu. E se a consciência está simultaneamente em mim, ou seja, perdão, neste corpo que uso e nesse outro receptáculo para onde a transferir, onde é que eu estou realmente? Eu! Não sei. É uma boa pergunta, mas você não é o seu corpo. Portanto, não precisa do seu corpo para ser você. Irei dizer-lhe isso da próxima vez que se queixar com dores. Olha, tanta conversa de velhice e morte e dores deixa-me nauseado. Não podemos falar de outras coisas? Do seu despotismo em relação à ventoinha. Quero falar disso? O velho 2 força o velho 1 a partilhar mais a ventoinha. Massam-se mutuamente. O velho 3 reentra, com uma mini ventoinha portátil que segura à frente do rosto. Pavoneia a sua solução individual. Bom dia. O velho 1 e o velho 2 saúdam-no, contrariados. O velho 3 circunscreve a arena. Quando lhes dá costas, o velho 1 e o velho 2 fazem pouco dele, imitando-o. Quando está de frente, fazem como se não tivesse importância. Então, o que vos parece esta minha solução? É ótimo, é ótimo. Como será que ninguém se lembrou disso antes? Pois eu acho essa atitude muito problemática. É por essas e por outras que enfrentamos o período mais crítico da história, que somos obrigados a racionar tudo. Temos conhecimento e tecnologia para viver no século XXII e, em grande medida, voltarmos ao século XIX. É porque, como o senhor, cada qual procura o conforto pessoal a qualquer custo e está indisponível para partilhar recursos óbvios. Como essa ventoinha? Como esta ventoinha, sim, que raio de ideia agora cada um de nós ter a sua própria ventoinha. É uma solução ridícula, uma forma de pensar obsoleta. Esperava outra coisa de si. Se temos um problema e a tecnologia oferece solução, por que não? A conversa ganha contornos de discussão. Mas o senhor vive em que mundo? Não vê nos ecrãs? Não descarrega as estatísticas? Não se atualiza? Existem soluções para o envelhecimento e, no entanto, o senhor está aqui hoje a envelhecer connosco porque não aprende a tolerar o calor, o desconforto, como todos nós. Porque hei de viver desconfortável se posso estar bem. Contentinho. Não foi o senhor, justamente, que disse que a dor desempenha qualquer papel nisto tudo? Vocês são muito engraçados. Tu és um conservador, porque todas as tuas frases são sobre o passado. E tu
Tu és um progressista, porque todas as tuas frases são sobre o futuro, mas são igualmente cínicos. Ai, agora quando começamos a tratar-nos por tu, foi? Escutem. Falam ao mesmo tempo. Têm de parar de pensar dentro dessa dicotomia, humano e não humano. O inumano é muitas vezes mais humano do que o humano, que pode ser tão inumano. Sugere que pensemos como? Por exemplo, em termos de consciência. Corpos conscientes e corpos sem consciência. Mas não disse ontem que tudo tem consciência. Certo. Então não é uma distinção muito útil. Vocês não atingem mesmo. Não percebem que estão para aí a criticar a tecnologia, mas depois passam o dia a debater-se por uma ventoinha. As máquinas são mais espirituais do que os homens. O velho 2 arranca a mini ventoinha às mãos do velho 3 e estilhaça-a no chão. Agarra-a, atira-a de novo, bate com ela no chão, salta em cima dela até só restar em pedacinhos. O velho 3 incrédulo. Corre para a ventoinha. Correm todos atrás do velho 3 que corre para a ventoinha. Os seus corpos exibem um vigor improvável para a sua velhice avançada. Correm em torno da arena. Às vezes, o velho 1 e o velho 2 lembram-se que são velhos e cocheiam ou queixam-se dos rios. O velho 3 estilhaça a ventoinha. O velho 3 ofegante. Pronto. De quem é a ventoinha agora? O velho 1 e o velho 3 pegam-se. Tenha calma. Gastou tanto dinheiro para conseguir viver mais tempo. Não se esgote gratuitamente. O velho 1 tenta esganar o velho 3. O velho 2 aflito. A coisa vai até ao limite do tempo de apneia do velho 3, quando o velho 2 agarra um banco e o desmancha na cabeça do velho 1, que cai. O velho 2 tem prazer naquilo e continua a bater-lhe com o banco. Continua a bater-lhe com o banco. Continua a bater-lhe com o banco. O velho 1 morre. O velho 2 recupera o fogo e o velho 3 não se mexe. O velho 2 e o velho 3 colocam os banquinhos perante o corpo que jaz. Sentam-se. Um corpo morto, sangue e destroços de ventoinhas. Eu continuo sem perceber porque é que paraste o tratamento. Pode ser indesejável em ter mais e mais tempo de vida. Queres mesmo ter o infinito para poderes olhar para ver essa ventoinha a girar? O velho 3 agarra o corpo da ventoinha partida, senta-se com ela ao colo e imita com a sua cabeça o movimento lateral da cabeça giratória da ventoinha. A dizer-te que não, que não, que não. Fica a fazer de ventoinha. Não. Diz lá o que é que aconteceu para aceitares o declínio. A irmã dela teve trigêmeos. O quê? Eu estava apaixonado. Muito, muito apaixonado. Ela era... Eu nunca tinha conhecido ninguém assim. Reinventámos a diferença de idades. Ela tinha 33. Eu era 84 anos mais velho do que ela. Fazíamos um casal muito bonito. Depois, a irmã dela teve trigêmeos e o Departamento de Controlo Populacional não emitiu as 3 autorizações vitais. Como não? Não. Tinham de escolher apenas um dos 3 bebés. Foi naquele ano em que a taxa de mortalidade atingiu um mínimo histórico, lembras-te? E o departamento não estava a emitir autorizações para novos nascimentos enquanto não morresse mais gente. Agora morre-se muito pouco, é verdade. Deve ser muito difícil para quem quer ter filho. Tem de se ter muito dinheiro. Ou encontrar alguém disposto a ceder a sua vida para uma nova vida. Justamente. Foi isso. Ela cedeu a vida dela para que pudesse sobreviver outro dos trigêmeos e eu senti que tinha de ceder a minha também. Morreríamos juntos. Com os nossos contratos de promessa de óbito, o Departamento de Controlo Populacional já poderia emitir 2 novas autorizações vitais e os 3 bebés estavam salvos. Então, mas... Não consegui. No último momento arrependi-me, fugi do consultório e desatei a correr. Queria viver, estamos vivos, percebes? E o mundo é uma confusão e os valores estão todos trocados e sofremos como tolos, mas estamos vivos. Nunca tinha percebido isso, não desta maneira, até aquele momento em que vi a técnica a preparar a injeção. A prioridade da vida é a manutenção da consciência. Estamos vivos para podermos assistir a isto tudo. E ela? Quando voltei ao edifício para anular o meu contrato de promessa, era tarde demais. E o terceiro bebê? Deram-lhe um prolongamento de 90 dias e puseram-no em lista de espera por um óbito. Mas ninguém morreu nesse período. O velho 2 pesaroso acha aquela situação medonha. Mas isso não explica porque desististe dos tratamentos. Se calhar de antes era melhor, sem estas possibilidades todas. Como é que podes dizer isso? É que nem sequer estaríamos aqui a ter esta conversa.
Isto só mudou porque os que perceberam que iriam viver por tempo indefinido iriam ter de lidar com um cataclismo atrás do outro e viver indefinidamente num mundo inabitável. De repente, passou a ser um problema deles e não das gerações futuras. Foi só por isso que isto mudou. Não é verdade. Eu lembro-me que no princípio do século já havia uma série de... Iniciativas, reivindicações, manifestações, debates. Mas quando é que nos atrevemos a mudar? Quando é que isto mudou realmente? Sim, tens razão. Foi só depois de... Já vês. Serve-nos para isso a eternidade. Fomos a mais egoísta das espécies. Tempo. Põe lá o concurso. Não querias ver o concurso? É verdade que quero. Acendem-se luzes de ecrãs. Eles assistem. Voz off sintetizada. E se o futuro do seu corpo fosse dançar? Ouvimos o som off de um concurso de talentos a que eles assistem. Saem. Fome final. Palco vazio. O mostrador volta a indicar o tempo. 15:02. Da lateral entra uma mulher empurrando um carrinho com vários cloches. Um carrinho digno de um hotel de 5 estrelas. No carrinho, proeminente, uma cabeça de alce com as suas longas hastes. Empurra o carrinho até ao centro do palco, olha em volta, olha o mostrador do relógio. Levanta as campânulas dos cloches, mas, em lugar de comida, destapa paisagens verdes, flora, flores e vegetação. O reino animal e vegetal num carrinho frondoso e luxuriante. Deixa o carrinho e sai. Baixam todas as luzes, exceto as que iluminam a maqueta mundo, que é o carrinho. Fim. Muito obrigado. O Esta Noite Grita-se é uma iniciativa da Companhia Cepa Torta, com direção artística de Filipe Abreu e Miguel Maia. Produção de Mariana Santos, fotografia de Sónia Godinho, vídeo de Mário Jerónimo Negrão e design de Eduardo Trave, com sonoplastia de Pedro Freixo. O Esta Noite Grita-se é um projeto apoiado pela República Portuguesa Direção-Geral das Artes.